Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos, companheiros que nos acompanham ao vivo através do Facebook, do YouTube. Sejam todos bem-vindos a esta casa de amor fraterno, seja aqui presente e seja aí virtual. Que todos nós possamos estar unidos nesse momento, em nome de Jesus, e recebermos assim toda essa gratidão, darmos essa gratidão, de estarmos aqui presentes, tendo essa oportunidade bendita. Na noite de hoje, nós vamos receber o nosso querido companheiro Tiago Tavares, que vai trazer para nós, para nossa reflexão, o tema espiritualidade no mundo em transição. Então, nesse momento, vamos rogar a Jesus, nosso divino mestre, e a espiritualidade maior, que nos proteja, nos ampare e que tenhamos uma noite de aprendizado tão importante, tão rico para a nossa evolução aqui na Terra. Que assim seja. Seja bem-vindo, Tiago. Boa noite. Boa noite. Tudo bem pessoal que está aí assistindo? Vamos lá então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse tema, né? Quando nós falamos em um mundo em transformações, nós precisamos pensar isso a médio e a longo prazo, porque o mundo, pensando no planeta Terra, ele sempre esteve em modificação. Desde o princípio da sua criação, lá atrás, lá há 4,5 bilhões de anos atrás. A criação é um processo contínuo e ao longo das eras as coisas vão se modificando. O nosso planeta, ele demorou quase 1 bilhão de anos para ter uma formação que possibilitasse alguma forma de vida. As primeiras formas de vida, seres unicelulares, persistiram, reinaram aqui no nosso planeta durante mais de 1 bilhão de anos. E aí talvez, alguns digam, e o que nós temos a ver com isso? Não havia humanos nesses períodos. Não haviam seres humanos, mas sim haviam espíritos. Alguns de nós, provavelmente. Por quê? O nosso processo evolutivo, ele não se dá apenas a partir do momento em que temos consciência de si, em que somos seres pensantes, Esse processo evolutivo, quando Deus nos cria simples e ignorantes, Ele nos cria seres que ainda não têm capacidade de pensar sobre si mesmo, de pensar de forma autônoma. Então nós passamos eras, muito tempo nos reinos mais simples da criação. Passamos muito tempo nas experiências do reino mineral, vegetal e ao longo de toda a cadeia do reino animal. No entanto, enquanto estamos nesses outros reinos, nós não temos ainda consciência de nós mesmos, mas nós vamos adquirindo capacidades, nós vamos adquirindo inteligência, nós vamos adquirindo emoções. Para dar um exemplo, quando acompanhamos o reino animal, nós vamos adquirindo certos instintos que nós carregamos até hoje, o instinto de sobrevivência, o instinto de alimentação, o instinto de reprodução. Todos esses instintos já estão presentes nos animais. E é de lá, dessa raiz ancestral, que nós continuamos a carregar esses instintos. Emoções básicas, raiva, medo, alegria, êxtase, também já existem nesses reinos mais simples. E é de lá que nós trazemos essas bases. Tanto é verdade que a parte mais antiga do cérebro, que fica no tronco cerebral, que fica mais ou menos no meio da cabeça, é a parte onde abriga principalmente esses instintos, essas emoções. Ou seja,
essa base do cérebro é aquela que nós compartilhamos com diversos grupos animais, né? São capacidades que nós temos e eles também. E por que estou falando de tudo isso? Porque, como eu disse, estamos em um mundo de transformações. Nós carregamos emoções, nós carregamos sentimentos há muito tempo. E tudo isso vem se acumulando dentro do ser que nós somos. Somos seres ancestrais. Então, o nosso mundo, ele já foi um chamado mundo primitivo, né? Kardec classifica no Livro dos Espíritos os mundos em vários tipos. Eu vou falar apenas de 3, os que vêm depois a gente deixa para depois. O primeiro são os mundos primitivos, né? Destinados às primeiras encarnações. São mundos recentes, né? Recém-formados. Neles, todos os seres estão em fases iniciais de progresso. Nesses mundos, o espírito ainda está em estágio primitivo, um senso moral pouco desenvolvido. Ou seja, pense no homem das cavernas. Toda essa evolução, até chegar no ponto em que somos hominídeos e ainda não seres humanos, né? A gente é muito próximo, muito mais próximo dos animais. Nós já carregamos um pouco mais de raciocínio, mas ainda somos movidos essencialmente por se alimentar, se reproduzir, sobreviver, né? Mas é ali que já estão as primeiras sementes de outros tipos de sentimentos que a gente vai começar a adquirir. Por exemplo, a vontade de ficar em grupo, o senso de sociedade. Os grupos, né? Hoje já se sabe que os grupos de homens primitivos, eles já ficavam, né? Eles tinham preferência por ficar em conjunto. Não só porque isso lhes dava uma facilidade, né? Porque afinal de contas é mais fácil sobreviver num grupo do que sozinho. E eles perceberam isso. Mas também havia certas questões, por exemplo, recentemente descobriram um fóssil de um hominídeo, criança, que foi enterrado. E junto com esse fóssil havia alguns elementos, pedras lascadas, que indicavam o quê? Que quem fez aquilo, apesar de ser um ser extremamente primitivo, tinha alguma relação com aquela criança que faleceu. Algo de precioso foi enterrado junto com a criança, né? Então, quer dizer, havia ali um senso de despedida de um ser há milhares de anos atrás. Bom, nós passamos por essa fase e nos tornamos um mundo de provas e expiações, que, segundo Kardec, são mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. Nesses mundos, o mal ainda é dominante embora já haja espíritos praticando o bem. Então, o mundo de provas e expiações, ele já é um mundo no qual a gente já começa a ter consciência de si e dos nossos atos. A racionalidade já existe, o sentimento já existe e nós estamos até hoje nesse nível planetário de um mundo de provas e expiações. A lógica desse mundo é a lógica de uma escola, na qual você passa por provações para adquirir certas experiências e passa por expiações para refinar as suas experiências, para que você vá gradativamente adquirindo certas capacidades e se desenvolva moralmente, principalmente. O que acontece? Nesse mundo, como ele mesmo diz, é um mundo onde existe bem e mal, né? É um termo bem pesado, mas é uma coisa que a gente precisa entender, né? Então, de modo geral, a maior parte dos espíritos deste mundo, ele ainda não tem a moral suficiente para quê? Para prevalecer sempre em boas ações, em bons sentimentos, em boas atitudes. Como eu disse, estamos nesse nível, né? Porém, no final desse nível, né? Nós estamos exatamente no ponto de começar
a se transformar no próximo nível planetário, que é o nível de regeneração. Portanto, essa tendência, vamos pensar assim, essa balança do bem e do mal, ela começa a pender, né? E a gente já chega num ponto em que o bem começa a se sobrepor. A gente começa a ter um mundo mais positivo, mais com pessoas de uma moralidade mais evoluída do que com tendências para o mal. Então, o mundo de regeneração, uma das características dele é a prevalência do bem sobre o mal, diferente do de provas e expiações, aonde essa balança está invertida. E aí o que acontece? Quando nós passamos para esse nível, quer dizer o quê? Que a gente ainda tem coisas para acertar, tá? A gente ainda passa por provações, a gente passa por expiações, porém a gente vai ter menos situações de sofrimento coletivo, menos situações de provações extremas. É um mundo no qual prevalecem as experiências, vamos dizer assim, de avanço, ao invés de experiência de pagar as contas, vamos dizer dessa maneira, tá? Então, nós estamos exatamente nesse momento. Agora, é importante assinalar uma coisa. Tiago, Kardec já disse isso há 150 anos e esse negócio não mudou ainda. Então, é importante a gente ter noção de escala de tempo. Lembra que eu falei lá no início? O planeta passou 1 bilhão de anos sem ter uma forma de vida encarnada aqui. Passamos mais 1 bilhão e pouco de anos apenas com seres unicelulares. Os seres humanos existem encarnados aqui nesse planeta há pouco mais de 1,5 milhão, 2 milhões de anos. O Homo sapiens, né, que é o gênero ao qual pertencemos hoje. É pouco. Chegamos ontem. Se eu pegasse a linha evolutiva do nosso planeta e colocasse na régua, vamos pensar assim, 4 bilhões e meio de anos seriam 4 metros e meio, mais ou menos a tamanho dessa lousa aqui. Então, acho que menos, mais do que essa lousa. Essa lousa deve ter uns 3. Enfim, a frente aqui do centro. 1 milhão de anos é 1 centímetro. Dentro de uma história de 4 metros e meio. Ou seja, os seres humanos chegaram ontem no nosso planeta. 150 anos é menos do que 1 milímetro nessa mesma escala. Ou seja, nós, é claro que estamos nessa fase de transição, mas ela não vai acontecer amanhã. Essa é a questão. A escala de tempo não bate, né? Então quer dizer que a gente ainda vai ficar 1 milhão de anos nessa fase? Não. Porque o que também a gente observa é que as coisas foram se acelerando ao longo do tempo. Como eu disse, essa primeira fase, 1 bilhão de anos, mas entre o primeiro ser que tinha mais do que uma célula, né, pluricelular, e a humanidade, seres complexos como nós, foi um salto, não deu nem meio bilhão de anos. Ou seja, nós estamos num processo acelerado de evolução. Ela não se dá sempre na mesma escala. E eu vou mostrar para vocês como que o nosso mundo acelerou. A humanidade provavelmente surgiu, né? Vamos pensar, gente, falando biologicamente, ela surgiu provavelmente em algum lugar ali do norte da África. Toda a humanidade estava ali. Esse grupo, ele fez o que se chama diáspora, quer dizer, ele se espalhou. Então, a partir dali, os grupos foram crescendo, Europa, Ásia, América, né, pelo Estreito de Bering, provavelmente, Austrália, enfim, o ser humano foi se espalhando. E esse período entre o surgimento e o ser humano estar espalhado no mundo inteiro é um período relativamente longo,
aí de 600, 700 mil anos. Então se espalhou a humanidade pelo planeta. Quando aconteceu isso, aconteceu o quê? Uma grande diversificação, né? Surgiram idiomas, surgiram culturas, surgiram características físicas que foram, né, aumentando, ampliando, vamos dizer assim, a diversidade humana. Mais ou menos 500 anos atrás, a gente começa um processo acelerado de unificação. O que hoje nós chamamos de globalização, que de certa forma ela já teve um momento ali com o Império Romano, a gente tem um salto no negócio chamado Grandes Descobrimentos. Isso mesmo, estou falando do Cabral. E não só dele, estou falando do Colombo, estou falando de todos esses caras que saíram de um certo cantinho da Europa para ir para o mundo inteiro. Cada um com seus motivos, e nem sempre eram bons motivos, né? Mas esses caras fizeram uma reconexão da humanidade. Por quê? Povos que nunca haviam se tocado, se comunicado, passaram a se comunicar. Pense, por exemplo, nos nossos índios aqui do Brasil. Eles eram completamente isolados dos povos da África e da Europa. Para eles o mundo era só aquilo. Inclusive, e isso é interessante, os próprios europeus, os mapas deles, eles faziam um mapa do mundo, mas o mapa do mundo deles não tinha América, porque para eles não existia. O mundo deles era aquilo ali. Isso quer dizer o quê? Nós fomos nos reconectando enquanto humanidade. Esse processo, como eu falei, mais ou menos 500 anos atrás, foi se acelerando. Só para vocês terem uma noção, um barco à vela da época andava a 16 km por hora. Isso quer dizer que uma viagenzinha Portugal até o Brasil demorava 3, 4 meses com sorte, porque sem sorte, uma tempestade, parou o vento, enfim, você nem chegava. Mas o negócio é que a velocidade, o mundo para quem anda a 16 km por hora é muito grande. Qualquer tipo de conexão entre essas distâncias maiores era muito difícil de ser vencido. Vamos pensar um exemplo prático. Nós moramos em Piracicaba e Rio Claro fica aproximadamente, se você sair daqui do centro até o centro de Rio Claro, uns 40 quilômetros, mais ou menos aí. Se você for de carro, nas velocidades de hoje, meia hora, pegar trânsito aí, né, 40 minutos, a 16 quilômetros por hora, você demoraria quase 4 horas para chegar em Rio Claro. Ou seja, Rio Claro, 4 horas, hoje em dia dá para chegar na praia, pô. Rio Claro está para nós, naquela época, o que para nós hoje é o litoral. Ou seja, a velocidade de deslocamento, ela diminui as distâncias. Eu estava falando de uma velocidade de 16 km por hora. Nós conseguimos, na década dos anos 1800, inventar a tal da máquina a vapor. As locomotivas deram um salto de velocidade. Elas chegavam a 57 km por hora. Bom, já são 3 vezes a velocidade da carruagem, mas ainda assim não dava nem para tomar uma multa no Armando Salles, né? Acho que é 60 ali, sei lá. Bom, se bem que em Piracicaba dá para tomar multa em qualquer rua, né? Vamos falar a verdade. Enfim, com essa mudança, né? Então a gente tem as conexões entre as partes do mundo se fortalecendo, e ao mesmo tempo que a gente tem essa aceleração do deslocamento, você vai ter uma coisa que vai avançar junto com a linha férrea, vem uma outra linha em cima,
chamada telégrafo, que também foi revolucionário, porque permitia enviar uma mensagem a longas distâncias. Hoje, a maior parte das crianças não sabe para que serve uma carta pessoal. A gente tem que ensinar isso para elas. Porque ninguém mais manda carta pessoal. Quer dizer, ninguém não, mas poucas pessoas mandam. Por quê? Porque as cartas eram um meio de comunicação lento. A gente demorava muito para poder a mensagem chegar até a outra pessoa e a pessoa devolver a mensagem. Daí que com o telégrafo isso se tornou revolucionário. Desde que você tivesse acesso, você conseguiria mandar uma mensagem por longas distâncias. Bom, mais adiante um pouco no tempo, a gente acelera mais um pouco e aí a gente chega aos aviões. E os aviões, olha só, um avião de hélice, eles chegavam a incríveis 600 km por hora. Percebam que já são 10 vezes, um pouco mais de 10 vezes a velocidade de um barco a vapor e de uma locomotiva. Ou seja, o mundo se tornou 10 vezes menor. Porque a gente conseguia chegar até o lugar 10 vezes mais rápido. Junto, ou seja, ao mesmo tempo em que a gente começou a ver os aviões no céu, começou a ver uma coisa no céu que a gente não via: as linhas telefônicas. E as linhas telefônicas possibilitavam já comunicação em tempo real. Você não precisava esperar que alguém entregasse o telegrama. Agora você poderia ligar para a pessoa. E aí a gente passa a estar ainda mais próximo. Percebam que essa reconexão da humanidade, eu estou falando em termos de transporte e comunicação, mas junto com isso vem um monte de outras coisas. Comércio, idiomas, cultura. Já não dá mais para você ficar isolado no mundo. A década de 50 também foi o período em que inventaram uma coisa que mais adiante eu vou falar com mais detalhe, mas que começou a fazer as pessoas ficarem em casa: a televisão. Também é na década de 50, e claro que isso não foi imediato, mas que foi evoluindo, essa mídia de massa ela passa a surgir. E isso faz diferença no nosso jeito de consumir. Bom, vamos pegar um pouco mais adiante, já na década de 60, agora eu quero chamar a atenção. Lá atrás, da carruagem, do barco à vela, até a locomotiva, a gente tem uma distância de 350 anos. Da locomotiva até os aviões, são 100 anos. Desses aviões de hélice até os aviões a jato, são 20 anos. Você tem um salto tecnológico e o tempo é cada vez menor. Hoje, um jato de passageiros, ele anda a mais de 1.100 km por hora. Já é o dobro do que andavam os aviões a hélice. Ou seja, o mundo ficou ainda menor. Conforme essas transformações foram ocorrendo, o que aconteceu ao mesmo tempo? A gente tem comunicação em tempo real. Estamos fazendo isso agora. Nós estamos aqui, fisicamente, aqui no centro, mas eu também estou aí na casa de vocês em tempo real. E sabe o que é mais doido disso? A única coisa que precisa para que eu esteja falando com todo mundo aí em casa é um celular. Porque comunicação de massa já existia lá na década de 50, mas você tinha que ter um estúdio. Só a Globo fazia transmissões ao vivo desse jeito, Você precisava de uma super estrutura para que as pessoas pudessem se comunicar em tempo real.
E hoje, um aparelho celular que, não diria todo mundo, mas a maior parte das pessoas tem na mão, pode fazer isso. Percebam o quanto que as distâncias foram sendo cada vez mais insignificantes. Os transportes, é claro, a gente ainda não chegou no teletransporte lá do Jornada nas Estrelas, mas quem sabe um dia, né? A questão é que, com esse processo, não se pode mais dizer que a humanidade ela é um monte de povos separados. Nós voltamos a ser uma humanidade, com grande diversidade, é verdade, mas ainda assim uma. Hoje eu posso conversar com pessoas em qualquer parte do mundo de forma instantânea. Posso fazer negócios com pessoas em qualquer parte do mundo de forma instantânea. Posso conversar em qualquer idioma de forma instantânea. Provavelmente, se você fuçar um pouco no teu celular, aí tem uma opção de legendas automáticas, que não são excelentes, mas funcionam. Hoje, eu tenho a possibilidade de compartilhar os meus sentimentos, a minha cultura, a minha vivência com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, de forma instantânea. Isso tudo abre um leque de possibilidades maravilhoso. E acredito que isso seja um dos grandes sinais de que a gente está começando a mudar de fase. Que a gente está começando a entrar no outro nível. A gente precisava disso. E eu não acredito que a gente vá ser todos iguais, que eu acho que isso é péssimo. Nós precisamos agora que convivemos com todo mundo a aprender a respeitar diferenças. Ainda estamos nesse processo. Tanto que assim, hoje, se você conversa com um cara racista, logo você fica incomodado. Você, sabe, ouve certas coisas e fala, peraí, não está certo isso. Mas há 15, 20 anos atrás, era o normal. Tudo bem o cara ter certas atitudes racistas. Não tinha problema, parecia que fazia parte. Hoje já incomoda. E isso é um sinal positivo. Ainda bem que nos incomoda, e tem que incomodar. Porque as pessoas têm o direito de ser e não serem julgadas por qualquer motivo. Bom, essa nova perspectiva nos deu certas liberdades. A humanidade, ela teve a possibilidade de enxergar uns aos outros e de poder tomar mais atitudes. Uma coisa que vem sendo há anos valorizada é o livre-arbítrio. Aí você fala, Tiago, mas isso não é novidade para ninguém? É. Eu vou mostrar para vocês que é. Hoje, ninguém fica louco se você falar, olha, eu não sou da mesma religião que os meus pais. Ninguém se impressiona mais com isso. Converse com uma pessoa de, 50 anos e fale para ela, aqui no Brasil, que ela chegou para os pais lá com seus 15 anos e falou, eu não sou mais católico. Dependendo da família, isso poderia até ser bem recebido. Lógico, as pessoas têm diferentes mentalidades, mas eu tenho certeza que para grande parte das famílias isso seria um choque. Quer ir mais longe? A pessoa chegar e de repente falar que é de uma orientação que não é heterossexual, qualquer uma das outras. Ainda é algo que as pessoas não, legal, ótimo, todo mundo, não é todo mundo que age dessa maneira diante de uma circunstância dessas. Mas é muito mais leve do que era a gente. Eu não estou falando do milênio, é que o milênio passado faz 20 anos, né? Eu não estou falando de 1000 anos atrás, estou falando de 20, estou falando de 15.
Hoje, nós temos muito mais liberdade, muito mais possibilidade de fazer escolhas do que tínhamos há alguns anos atrás. Nós vemos um novo período da humanidade. Agora, isso é sempre positivo? Não, não é. Ao mesmo tempo que a gente pode fazer todo tipo de escolhas, a gente pode fazer um monte de escolhas erradas. E a gente às vezes faz muito mais escolhas erradas do que escolhas acertadas. Tem uma série que eu acho muito legal, ela é uma ficção, né? Mas ela tem uma mensagem perturbadora. É uma série da Amazon que se chama Deuses Americanos. Se a Amazon tiver alguém aí assistindo, por favor, pagar para mim o merchandising, tá? Chama Deuses Americanos, é baseado num livro do Neil Gaiman. E ela vai trabalhar com a seguinte questão, ela vai dizer o seguinte: a gente vem, nos tempos atuais, substituindo os antigos deuses, né? Seja os deuses nórdicos, gregos, os próprios deuses cristãos, por novos deuses. E esses novos deuses seriam a televisão, as redes sociais, as pessoas famosas, né? A própria internet. Como assim? Que loucura é essa? Durante muito tempo as pessoas tinham, e algumas casas acho que ainda tem, um altarzinho, né? Tinha um santinho ali, tinha ali uma vela, às vezes um terço, e ali é um lugar que as pessoas sentavam para rezar e ficavam ali em comunhão com aquela crença. Isso é antigo, gente. Os gregos já tinham os seus pequenos deuses ali. Hoje todo mundo tem uma televisão em casa. E a gente passa horas e horas e horas e horas de frente para aquela tela. E aquela tela nos influencia muito. Nós somos verdadeiros devotos de certas coisas. Um exemplo recente, né? O Big Brother acabou agora. Mas muitas pessoas faziam parte daquilo ali. A cada circunstância, e a televisão, óbvio, ganha dinheiro com isso. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. E as pessoas comentavam e vibravam e ficavam aguardando para assistir o programa. Fora quem tem grana e pagou o pay-per-view para ficar 24 horas olhando para aquilo. Desculpe, gente, se tem alguém que ama o Big Brother. Mas era um processo de verdadeira devoção. E a gente às vezes faz certas loucuras por isso. Então, ao mesmo tempo que esse mundo, ele nos deu um monte de liberdades, nos apresentou muita cultura, ele também nos colocou certas questões. E isso, você vai falar, Tiago, mas como assim? Você não falou que a gente está evoluindo, que o planeta está melhorando? Então, as provas da quinta série são muito mais fáceis do que as provas da terceira série do ensino médio, não é? Se o aluno já está mais avançado, você cobra mais dele. Imagina, né? Eu me lembro, né? Na escola a gente vê isso, o menino que se sente sacaneado o dia que alguém fala para ele que existe número negativo. Por quê? Ele chega lá e a professora nos anos iniciais não vai contar isso para ele. Quando ele vai falar assim, tira 5 do 2, dona, não dá. E não dá mesmo, se você não tem número negativo. Aí, chega lá no sexto ano e a professora fala, agora dá. Eu falo, por que me ensinaram assim, só não podia, agora pode? Né? A criança se sente, caramba, me ensinaram tudo. E eu acho que é um pouco esse o espírito. Conforme o nosso planeta vai avançando, vão nos dando mais liberdade, né? O nosso livre-arbítrio é dilatado e os nossos desafios vão aumentando. Fica mais difícil distinguir o que é certo e o que é errado. E é isso mesmo. Por exemplo, hoje eu penso que nós vivemos uma dificuldade para transitar entre uma vida de imediatismos
e uma vida de transcendência. Por exemplo, muitas vezes a gente escolhe uma comunicação instantânea, imediata, rápida, seca, do que uma qualidade de comunicação. A gente muitas vezes não ouve as pessoas. Ah, mas eu converso com tanta gente, tenho tantos grupos de WhatsApp, tantas pessoas que eu conheço, e cada vez você fala menos. Sim, não, beleza. Bota um emoji. É isso. E quantos de nós estão precisando ser ouvidos? Quantos de nós não precisamos falar realmente com as outras pessoas? Bom, os consultórios dos psicólogos estão cheios de pessoas que estão precisando, e estes são os que procuraram ajuda, porque existe, acho que, um número bem maior do que esse, de gente que está sofrendo, está angustiado, está precisando conversar, e não receber um emoji de joinha. Ah lá, está dando risada porque você deve mandar emoji de joinha, você viu? Outra questão que também pesa, né? Percebam que eu quis fazer um contraponto entre o acelerado e as vantagens que ele tem e o pensado, o equilibrado. Nós somos consumidores ávidos, todo mundo gosta de gastar, todo mundo gosta de comprar. A sociedade nossa é capitalista. E tudo bem. Agora, a gente faz isso muitas vezes só pelo ato de comprar. Muitas vezes a gente nem aproveita aquilo que a gente compra. Houve um tempo em que as pessoas tinham pouquíssimas peças de roupa. E hoje é um tempo em que as pessoas às vezes descobrem no seu guarda-roupa uma roupa que ela nunca usou. Porque comprou naquela hora, naquele momento, guardou e ficou lá. E isso, gente, tem sido a tônica de muitas coisas. As coisas duram cada vez menos. E é proposital, não se iludam. É proposital. Né? Alguém pode se lembrar, tem uns amigos meus aqui de cabelo branco, daquela geladeira que durou 25 anos, bonita, gelando, tinindo. Compra uma hoje para ver se ela dura 25 anos. Não dura. Quer ver um outro exemplo? Carro. E outro. No caso dos carros, eu nem estou citando os eletrônicos, que é onde mais pega. Já rola um negócio seguinte: não é que o carro quebrou depois de 5 anos, é que você não quer mais ele. Você simplesmente troca porque não está mais com vontade de andar naquilo ali. O prazer já não é mais o mesmo. Quer ver um outro exemplo? Informação. Hoje somos bombardeados por informação o tempo inteiro. O nosso celular, as telas, os computadores, ele fica jogando informação o tempo inteiro. Aí o que a gente faz? Ou a gente recebe tudo isso de informação e digere, né? Vai passando sem nada, ou a gente fica doido com tanta coisa que está chegando. E informações selecionadas, importantes, relevantes, a gente não tem paciência para aproveitar. Vou citar um exemplo. Notícias. Você está lá lendo notícias, ninguém não, tá? Poucas pessoas leem jornal. Mas enfim, o cara não lê a notícia se ela for maior do que um tantinho assim. Ele leu ali 3, 4 parágrafos. Se a notícia continua, de repente o repórter fez uma abordagem mais ampla e tal, nem leu até o final. Quer ver onde pega isso? Recebe aqueles textos do WhatsApp que você tem que clicar no botãozinho embaixo assim, ler mais. Você não clica. Só se for muito interessante.
Por quê? Aquela única imagem, aquela imagem resumida, comprimida, a gente ouve, recebe estímulo, pronto, acabou. Aquilo que tem que ler, que tem que pensar. Gente, vocês devem saber também, mas tá tão difícil fazer as crianças pegar para ler um livro. Tá tão difícil. E é tão importante. Bom, relações, vamos falar de relações. Houve um tempo em que você tinha uma vida meio que pronta, e eu não estou dizendo que isso é 100% bom ou ruim, mas era assim. Um certo momento da tua vida você vai arrumar um namorado, namorada, você vai se casar, e é até que a morte os separe. Pronto, acabou. Tá, às vezes isso dava certo, claro que dava certo, eu conheço muitas pessoas que deram certo assim. Hoje, já não é mais assim. Pode ser, mas não existe a obrigação. Lembra que eu falei o negócio da liberdade? Hoje a gente tem a liberdade de, eventualmente, não querer mais, né? Tem relacionamento que realmente não funciona. O problema é que virou fast food. Você arruma um aqui, arruma outro ali, arruma outro ali, arruma outro lá. E aí é um negócio que algumas pessoas tratam assim. Começou um relacionamento, o primeiro X que deu no relacionamento, troca. Vou pegar outra pessoa. As pessoas muitas vezes se esquecem que um relacionamento não é só coisas boas. Como eu disse, é o lance do fast food. Você chega lá no buffet e você escolhe só o que você quer para pôr no seu prato. Os relacionamentos, eles são feitos de momentos bons e ruins. E vou mais longe. Boa parte daquilo que realmente nos toca são as experiências difíceis que passamos com as outras pessoas. Não são somente os momentos bons. E aí, muitas vezes a gente passa a vida em relacionamentos superficiais, sem realmente vivenciar nada com ninguém. Bom, nós vivemos um momento em que nós queremos a recompensa das coisas imediata. Houve um tempo, e também volto a dizer, gente, não estou dizendo que antigamente era tudo bom, mas é importante colocar em perspectiva. As pessoas trabalhavam numa empresa 5, 10 anos até conseguir uma promoção. Hoje eu conheço muitas pessoas, entrei como auxiliar, hoje eu sou gerente, 20 anos depois. Existem pessoas que ainda fazem isso. Mas existem pessoas, jovens, via de regra, que ele quer entrar hoje já sendo o gerente. Ele quer o resultado imediato. Mas eu sou bom, eu sou melhor, Pera. Infelizmente, as redes sociais, elas causaram um desnível muito grande entre quem eu sou, as capacidades que eu tenho, e quem eu acho que eu sou, as capacidades que eu acho que eu tenho. Esse desnível, ele é muito evidente. E quando se fica, colocar na minha escala aqui, o que o outro acha que ele coloca na rede social, que ele acha que ele é, aí é maior ainda, né? Nossa Senhora, a pessoa vive num mar de rosas. E aí, isso causa frustração. Não é bem assim. É claro que se você tem potencial, você tem capacidade, você tem que ser recompensado mesmo, você tem que receber isso, mas as coisas não acontecem imediatamente. Existem processos. E o que as pessoas não entendem é que mais importante que o resultado final é o processo. Quando a gente passa por uma trajetória, mais do que receber algo, o que eu tenho de mais importante é o que isso fez comigo. Que tipo de pessoa eu me tornei por passar por esse processo? E isso causa frustração. Essa mesma questão do querer agora, infelizmente tem acontecido também no campo das religiões. Tem muitas religiões que prometem sucesso
cura, poder, dinheiro, hoje, agora. Vem aqui hoje, amanhã, tudo vai ter acontecido para você. Ou seja, ela alimenta essa cultura do imediatismo. Eu acho que dentro do Espiritismo, uma das coisas mais interessantes é que ele nos dá tempo. O Espiritismo nos dá tempo. Porque ele nos mostra que nós somos eternos, que a vida continua. A gente precisa começar a perceber isso para diminuir essa ansiedade louca pela qual a gente está passando. A gente precisa começar a entender que a vida, ela não é descartável. Não é uma coisa que vai, papum, acabou, já era. Não, ela é durável. O que eu sinto hoje, o que eu vivo hoje, eu vou carregar para a eternidade. Não estou dizendo para a gente desistir de correr atrás, de ter sucesso, de ter aí conquistas materiais. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa pensar na vida como algo contínuo e não como uma corrida louca que pode acabar amanhã. Para a gente buscar essa vida mais equilibrada, a gente tem que pisar no freio. Essa é a questão. O mundo está acelerando, é verdade, está acelerando, eu mostrei isso para vocês. As distâncias são mais curtas, o transporte é mais rápido, as coisas são imediatas e essa é a hora que a gente precisa ter tranquilidade para pisar no freio, para olhar a paisagem, para aproveitar as experiências. A gente precisa sentar para comer e comer uma coisa que eu adoro e comer mais devagar. Ah, porque o nutricionista falou isso? Não, porque senão você não sente o sabor. Como é que a televisão desligada, né? Com certeza, com certeza. Tem um momento entre você e a tua comida e as pessoas que estão com você. Sabe aquela cena de shopping? Todo mundo em volta da mesa, todo mundo com o celular na mão e ninguém conversando. Não é que o celular seja ruim, pelo contrário, adoro o meu celular. Por falta de um, tenho dois. Mas a gente precisa começar a pensar que se eu estou aqui, perto das pessoas, dividindo um momento com elas, eu preciso curtir isso. Aproveitar essas questões. A gente precisa tornar as coisas mais significativas. Um dia desse eu estava caminhando com meu pai e nós dois bobos paramos para ver uma plantinha no meio do campo. Era uma plantinha de nada espetacular. Mas a gente passou ali alguns momentos olhando para aquela planta e admirando as curvas, as cores. Nossa, tinha coisa chata ficar vendo paisagem. Tá, encontra alguma coisa que você gosta, mas curta de verdade. Né? Tem um amigo meu que fala muito disso. Ele fala, o Facebook, ele transformou o senso do que é curtir. Por quê? Facebook, o YouTube, enfim. Hoje curtir é apertar um botão. E curtir é o exato oposto disso. Curtir é devagar, é apreciar, é você ver tudo aquilo que aquele momento pode colocar e guardar isso. Porque diferente do clique, que você nem lembra o vídeo que você assistiu ontem, essa curtida você guarda para você, você adquire essa experiência. Uma coisa que a gente também pode fazer é pensar, beleza, eu quero fazer uma porrada de coisa, eu quero construir, eu quero ver, conhecer. Agora, qual é a única coisa que vai durar para sempre
você. É isso que vai durar para sempre. É o Espírito eterno que você é. Se isso vai durar para sempre, isso tem que ser prioridade. A transformação de si mesmo, né? A reforma íntima. É isso que tem que ser a prioridade. Uma coisa durável. Quais experiências que eu estou tendo que de fato vão me transformar enquanto pessoa? Que de fato vão me fazer alguém melhor? Um caminho para isso é o que a gente pode chamar de um compromisso religioso. Compromisso religioso tem que ir no centro tantos dias por semana, tal hora. Pode até ser isso. Mas compromisso religioso, religião é sua ligação com o plano superior. A questão é, nós precisamos assumir que a gente tem um compromisso com a nossa elevação superior. Isso pode ser firmado, sim, pela presença constante no centro espírita, sim, pelo evangelho no lar, ou por um momento íntimo de prece solitária, ou por um momento de contemplação do divino. Não importa. A gente precisa encontrar um tempo para lembrar que nós somos filhos de Deus e que Ele vive em nós e em tudo que existe aqui. E é o que eu estou falando, é uma rotina, é estabelecer um momento. Ah, beleza, eu vou no centro e isso me completa, isso é suficiente para mim? Beleza. Se eu preciso de mais, eu incluo mais. A espiritualidade, ela é uma âncora para nós, porque ela nos lembra dessa transcendência. Ela nos lembra que a gente tem tempo. Ela nos lembra que nós somos divinos. Ela nos lembra que nós temos quem olhe por nós. E com isso, a gente consegue ter equilíbrio para eventualmente pisar no freio, para lidar com as frustrações. Isso é uma coisa cada dia mais complicada. Tem uma coisa que eu costumo dizer que é o mal da abundância. O que é isso? Os nossos pais, a geração antes deles ainda mais, passaram aperto na vida, real, de não ter as coisas, de não ter o que comer, de não ter um teto legal, de vender o almoço para comprar a janta. Eu e as gerações que vieram depois de mim já tivemos um conforto maior, já tivemos uma segurança maior em muitos aspectos. Só que isso, em muitas situações, nos tornou frágeis. Porque sabe o negócio que a gente não se acostumou a passar pela frustração? E aí, diante de uma frustração, a gente desaba. Acredito que talvez a gente esteja, enquanto humanidade, avançando, porque realmente não haja mais essa necessidade de não ter comida, de não ter... Eu acho que a humanidade caminha em termos de evolução para um momento em que a gente tenha realmente essa abundância. Mas a gente tem que saber o que fazer com isso. E a espiritualidade nos ajuda nesse sentido. Ela ajuda a dar sentido. Poxa, passei por uma situação difícil. Perdi um ente querido, ou não tive sucesso em uma determinada situação. Aonde é que a gente vai se apegar? É nessa âncora aí. É nessa espiritualidade. Assim, nós conseguimos vislumbrar um futuro mais claro, mais seguro, e vamos conseguindo colocar tijolinho por tijolinho. Kardec, quando ele vai falar desse plano de regeneração, ele diz assim: não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos seres humanos, é a elevação dos sentimentos, e portanto é preciso destruir tudo que possa superexcitar em si o egoísmo e o orgulho.
ele resume bem aquilo que eu estava dizendo. Muito obrigado. Passo a palavra para o meu amigo.